Temos aí a definição para funções booleanas. É mais uma definição, é mais um elemento que de certa forma a gente já viu. Só uma nomenclatura diferente, algumas letras diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Uma função booleana é uma função f, tá? Isso aqui é só um nome para a função, pode ser g, pode ser h, pode ser t, só para eu não ter que ficar escrevendo uma expressão gigantesca o tempo todo que eu quiser me referir a tal função. É uma função f, tá o quê? Eu pego o domínio de todas as ênuplas formadas por 0 e 1 e levo e associo cada ênupla dessa ao 0 ou a 1 no contradomínio, que é esse conjunto aqui, tá? Para algum inteiro n maior ou igual a 1. Tá aqui. Aqui é o meu contradomínio, representa o conjunto de todas as ênuplas formadas por 0 e 1, né? Uma função booleana, então, associa um valor 0 ou 1 a cada uma dessas ênuplas. Por exemplo, a operação booleana da adição, ela descreve uma função com n igual a 2. Tá? Eu vou chamar essa aqui, vou chamar essa função de f. Esse f está representado por essa expressão aqui. Tá? Como eu só tenho duas variáveis, eu tenho n igual a 2. O meu domínio vai ser esse conjunto aí, ó. O conjunto dessas duplas, tá? Como meu n é igual a 2, eu tenho uma dupla, né? Em vez de ter uma dupla se fosse 3, ou uma quádrupla se fosse 4, enfim. Como só tem 2, eu tenho duplas. Quais são as possibilidades? Esses são todos os casos possíveis. Então, sempre que n for igual a 2, o meu contradomínio, o meu domínio vai ser esse aí. O meu contradomínio é sempre esse aqui, ó, né? Porque cada uma vai ser associada ao 0 ou a 1, não tem o que fazer, tá? Mas o meu domínio vai ficar determinado pelo n aqui, ok? Falando ainda dessa função f aqui que eu chamei, que é representada, né, descrita pela operação da soma, quando eu aplico f, quando eu aplico esta função aqui, ó, neste elemento do domínio, o meu resultado é o 1. Quando eu aplico f neste elemento do domínio, o meu resultado é o 1. Quando eu aplico f neste elemento do domínio, o meu resultado é 1. Quando eu aplico f neste elemento do domínio, o meu resultado é o 0. Aí vocês devem estar, mas como assim? Simples, gente, ó, tá aqui. Tá? A tabela representa a função. Então, como eu estou usando esta função aqui, ó, a expressão está descrevendo a função f, olha só. Lembrando que a gente já viu isso aqui. Então, o que eu tenho? 1 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. Tá? É exatamente o que ele está dizendo aqui. Ó. Quando eu tenho este elemento do domínio, sob o efeito da função f, está aqui, ó, ele vai ser associado a 1. Não é exatamente o que eu tenho aqui, ó, 1, 0, eu associo ao 1. Simples assim. Analogamente, se eu pegar, vou chamar aqui de função g, né, a função g descrita pela operação da multiplicação, pela operação booleana da multiplicação, o que eu vou ter? Vou ter que o meu n é igual a 2, o meu domínio vai ser este aqui também, tá? E aí a única diferença que vai mudar é que isso aqui eu vou ter uma função diferente, né? Ela vai descrever uma função diferente. E aí eu consigo ver aqui, ó, claramente, se você precisar, você faz a tabelinha. Um vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0, 0, 0. Pronto. Se você tiver, por exemplo, essa operação aqui, ó, o seu n, como ela é uma operação unária, o seu n é igual a 1. Qual vai ser o seu domínio? N, para esta operação aqui, tá? Para esta operação aqui. Então, vou colocar a operação, ó, eu tenho x1 e vou aplicar a operação, esta operação, tá? O que vai acontecer? Ó,
aplicando esta operação aqui, o que acontece? 1 vira 0. O 0 vira 1, certo? Para esta função aqui, que agora eu vou chamar de função h, vou colocar assim, né? O meu n é igual a 1. Como seria o meu domínio? O meu domínio seria isso aqui, ó, seria o elemento 1, ou o 0, né? Eu podia começar pelo 0. Pronto, esse é o meu domínio. Repare que quando n é igual a 2, eu tenho pares. Quando n é igual a 1, eu tenho elementos individuais. Se n for igual a 3, então vou dar um exemplo aqui com n igual a 3, tá? Eu só quero que fique claro, ó, qualquer expressão booleana define uma única função booleana. Tá? Qualquer expressão booleana, a gente viu que é expressão booleana no vídeo passado. Tá? E qualquer expressão booleana ela vai definir uma única função booleana. A expressão x2 mais x3, por exemplo, define uma função booleana da tabela que nós vamos fazer agora. E ela é única. Vamos lá. Se você tiver um pouco mais de dificuldade, você vai fazer a tabela do mesmo jeito que a gente fazia antes, né? Não precisa dar o resultado logo de cara. Depois, então a gente pode fazer por partes. Ó, eu vou começar aqui, ó, vou fazer por essa parte aqui primeiro. Ó. x2, a negação dele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o x1 e vou multiplicar pela negação do x2. Tá? E por último, aí eu só tenho que comparar essas partes aqui. Eu tenho... Perceba que não deve haver grande dificuldade nessa parte. Então, aqui, ó, como é que a gente pode montar essa tabela? Como tem 3 elementos, como meu n é igual a 2, como meu n é igual a 3, eu vou ter 8 linhas. E aqui para o meu x, a negação de x2, ó, a negação disso aqui vai ser... Ó, o produto entre x1 e a negação de x2. x1 e a negação de x2. O produto entre eles. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1, ó, 1 e 1. Né? Ó, todos aqui são zeros, tá? Todos são zeros. Então, quando eu multiplicar, sempre, a partir daqui vai ser sempre 0. E por último, eu vou pegar esta parte e somar com esta parte. Bem simples. Se tiver 1, vai dar 1. Se só tiver 0, vai ficar 0. Então aqui ó, tem 1, 1. Né? 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. E aí, como de certa forma eu já disse para vocês também, vamos ver um caso interessante aqui. Ó. Olha, eu tenho essa expressão booleana. Lembrando, uma expressão define uma única função booleana. Eu tenho essa expressão aqui, ó, x1 mais x2, e aí eu vou negar isso, tá? Vou negar isso. Eu vou pegar uma outra expressão aqui. Eu vou fazer uma tabela só para as duas, então vou dar as mesmas letras. Ó. x1, negação, vezes x2, negação. Vamos montar a tabela para as duas? x1, x2. Repare que n é igual a 2, n é igual a 2. Obviamente, meu contradomínio, o contradomínio vai ser o mesmo sempre. O meu domínio vai ser serão aquelas 4 duplas, né, já conhecidas. E aqui eu tenho x1 mais, vou fazer direto, até porque aqui é bem simples. E aqui eu tenho ó, negação, negação. Tá? Ó,
1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Vamos lá. Fazer esse primeiro em vermelho. Ó, tá. Vou somar e depois vou negar, certo? Vou somar x1 mais x2 e aí o resultado eu vou negar, tá? Mas a negação não tem precedência sobre as outras? Aqui tem um parêntese para dizer que primeiro você vai fazer a soma e depois você vai negar. Então, primeiro você vai fazer a soma e o resultado dessa soma você vai negar. 1 mais 1, 1. A negação, 0. 1 mais 0, 1. A negação, 0. 1 mais 0, 0 mais 1, 0, 1. A negação, 0. E por último aqui, ó, 0 mais 0 vai dar 0. A negação, 1. Agora vamos fazer essa outra aqui. A negação de x1 vezes a negação de x2. A negação de x1 vai dar 0. Nem me interessa o que tem lá. Quando eu multiplicar, vai ficar 0. Ó, a negação de x1 vai dar 0. Quando eu multiplicar, vai dar 0. A negação de x1 agora vai dar 1. Quando eu multiplicar por 1, opa, mas não é por 1, é pela negação de x2, então vai ficar 1 vezes 0, 0 também. E agora eu tenho a negação de x1 vezes a negação de x2 aqui nessa última linha. Então 1 vezes 1, 1. Epa, peraí. Mas cada expressão não define uma única função booleana? Sim, e como a gente já tinha visto nos vídeos anteriores sobre álgebras de Boole, mais um caso aqui, esta unicidade está representada pela tabela, tá? Pela tabela. Por quê? Porque essas expressões aqui, ó, essas expressões booleanas, elas são equivalentes, tá? Não sei se vocês se lembram, eu espero que algumas pessoas tenham associado, ó, vou representar essa negação desse jeito aqui, vou representar isso aqui assim, ó. Por De Morgan, o que acontecia? Esta negação era equivalente à negação da primeira e à negação da segunda. É exatamente o que a gente está feito aqui. Inclusive, a gente deixou essas propriedades lá, outras propriedades importantes, né? Tá aqui, cadê onde estão as outras propriedades importantes? Tá aqui, ó, leis de De Morgan, tá? São, embora as expressões estejam diferentes, elas são equivalentes. Elas definem uma única função. Ou seja, se eu chamasse isso aqui de função f, isso aqui de função g, as funções só teriam nomes diferentes, mas estariam representando a mesma função. A função é única. Eu acho que ficou bem tranquilo. Bom, pessoal, agora... tá, esquece. A gente vê o que a gente vai fazer no próximo vídeo.